Tanjiro passou por muitos perrengues durante a sua vida e com muito treinamento conseguiu alcançar feitos incríveis e também inimagináveis. Sem dúvida foi o protagonista na luta final contra o Muzan, mas algo terrível aconteceu. E nesse vídeo você vai ver juntinho comigo como o Tanjiro se tornou um Oni e se ele voltou a ser humano novamente. Então fica até o final do vídeo que você vai descobrir isso agora. Durante a luta final contra o Muzan, depois de muito esforço, os Hashiras finalmente conseguiram levar o Rei dos Onis até a superfície. E sem dúvida o Tanjiro foi o que mais demonstrou feitos e de fato foi o que mais conseguiu segurar o Muzan por um grande período de tempo. Pois afinal de contas, nesse momento da luta, muitos Hashiras já estavam mortos, ou até mesmo imobilizados. Mas todo esse esforço do Tanjiro acabou custando coisas dele, como por exemplo o seu braço que foi totalmente arrancado e um de seus olhos que foi atingido pelo tentáculo envenenado do Muzan e assim acabou sendo prejudicado. E quando o Muzan estava morrendo e sendo totalmente queimado pelo sol, ele percebeu que não haveria mais saída, não tinha mais nada que ele pudesse fazer naquele momento. E nesse mesmo momento a gente pode ver o Rei dos Onis simplesmente caindo em lágrimas. Ele estava chorando. Porém, como o próprio Muzan havia dito nessa parte do mangá, os seus sentimentos eram eternos e assim ele confiou todo o seu sangue ao Tanjiro, que naquele momento já estava morto. O seu coração não estava batendo, porém algumas células do seu corpo ainda estavam vivas. Muzan queria criar um Oni perfeito, um Oni que atendesse tudo o que ele queria durante a sua vida. Um Oni resistente ao sol e no caso do Tanjiro seria muito mais do que isso, porque além de um Oni resistente ao sol, ele com certeza também conseguiria utilizar técnicas de respiração. E pra quem não sabe, ele utiliza o Hinokami Kagura, que é a respiração do sol, a mesma respiração que o Yoriishi Tsugikune, aquele que colocou medo no Muzan, utilizava. Então, com a transfusão completa, o Tanjiro acaba acordando, porém, nesse momento, ele acorda como um Oni. O seu braço, que tinha sido totalmente arrancado, acabou se regenerando, assim como o seu olho, que foi totalmente curado. E nesse momento, no momento em que ele acorda, ele já parte para cima para um dos ajudantes dos caçadores de demônios que estava ao seu lado. Porém, felizmente o Tomioka conseguiu ser mais rápido que ele e impediu que o mesmo fosse morto. O sol já estava raiando no horizonte e assim, consequentemente, a carne do Tanjiro começou a queimar. E devido a isso, o Tanjiro acabou caindo no chão. E foi a brecha que o Tomioka precisava para avisar para todos que estavam ao redor que eles iriam lutar. Eles precisavam lutar. O Zenitsu e o Inozuki, que estavam mais longe, quando eles descobriram o que aconteceu com o Tanjiro, ficaram totalmente horrorizados. E pensa comigo, qual seria a sua reação se o seu melhor amigo tivesse se tornado um Oni? Um monstro que ele próprio demorou tanto tempo para conseguir vencer. Já o Tomioka tomou a decisão que qualquer Hashira teria tomado. Ele não pensou duas vezes e já passou a missão. Eles teriam que matar o Tanjiro. O Tanjiro, como ele estava sendo queimado pelo sol, tentou fugir para um lugar que tivesse sombra. Porém, o Tomioka, mesmo sem um braço, conseguiu impedir isso. Sim, é difícil de acreditar, mas ele conseguiu. E no momento que o Tomioka imobilizou o Tanjiro, ele acaba pedindo e tentando falar com ele para que ele lute contra o Muzan e morra como um humano. Mas nesse momento, parece que o Tanjiro não tá conseguindo ouvir o Gyu e rapidamente consegue se livrar dele. E o que todos temiam começou a acontecer. O Tanjiro tava resistindo à luz do sol. Ele vai pra cima do Inozuki, que fica simplesmente paralisado, porque afinal de contas, ele não consegue atacar o seu melhor amigo, alguém que ele passou anos de sua vida ao lado. Mas antes que o golpe do Tanjiro finalizasse o Inozuki, a Nezuko simplesmente aparece e entra na frente dele. E nesse momento, ela já tinha voltado a ser humana. Ela abraça ele com extrema força e pede desculpas por não ter conseguido chegar antes e protegê-lo. O Tanjiro, nesse momento, deu um grito tão forte que todos que estavam em volta dele foram simplesmente jogados para longe. Até o Inozuki, que estava ali na frente, acabou sendo jogado contra uma parede e aparentemente desmaiou. Além disso, só a pressão dos gritos dele estava abrindo crateras no chão. Tentáculos começam a sair de suas costas, os mesmos tentáculos que faziam parte do Kikijutsu do Rei dos Onis. Mas a Nezuko, incrivelmente, em hipótese alguma, larga o seu irmão. E no meio de tanta confusão, a Nezuko acaba sendo atingida por um dos tentáculos. A sua mão fica totalmente ensanguentada. Porém, o Tanjiro, mesmo entrando em contato com o sangue dela, não estava atacando. O Tomioka, que estava um pouco mais longe, acaba percebendo isso. Então, ele pensa, eu acho que o Tanjiro tá tentando lutar internamente contra o Muzan. E é exatamente isso que tá acontecendo. E agora, o momento crucial da batalha acontece. A Kanao acaba chegando na luta com um pouco do resto do antídoto que a Tamayo e a Shinobu tinham feito para transformar o Muzan de volta em humano. Ela utiliza a sétima forma da sua respiração da flor, onde ela consegue ver tudo em câmera lenta e consegue acertar com sucesso o antídoto bem no pescoço do Tanjiro. E aqui nos é mostrado o Tanjiro dentro da sua consciência, pedindo que os deuses o ajudem, que ele só quer ir para casa. Mas o Muzan também tá por lá, e ele quer de qualquer forma fazer a cabeça do Tanjiro para que ele não vá embora e continue como Oni. E como que ele faz isso? Bom, contando mentiras. Muzan diz que o Tanjiro não possui mais uma casa, que todos os seus familiares estavam mortos e também os seus amigos. Além disso, olha a mentira que esse cara conta. Ele fala pro Tanjiro
Tanjiro que ele mesmo tinha matado com as suas próprias mãos a Nezuko. Mas ele sabe que em hipótese alguma, em nenhum momento da sua vida ele pensaria em prejudicar ou ferir a sua irmã. Muzan continua tentando de qualquer forma, ele quer a todo custo que o Tanjiro herde a sua vontade. Mas, felizmente, as memórias e os sentimentos do nosso protagonista são mais fortes que o do Rei dos Onis. E com um pequeno empurrão, um lindo painel de todas as pessoas que já se foram, a mão do Rengoku, a mão do Gyumei, simplesmente empurrando o Tanjiro de baixo pra cima, fazendo com que ele se livrasse da maldição do Muzan e agarrasse a mão da Nezuko, que felizmente tá chamando ele pra ir de volta pra casa. Nesse momento, nem mesmo o Rei dos Onis conseguiria lutar com a vontade de viver e de ver a sua irmã que o Tanjiro tinha. A vontade de rever seus colegas, seus amigos e também os seus entes queridos que sempre estavam por perto. E por fim, agarrando a mão da Nezuko, a luta acaba. O Tanjiro retoma sua consciência, porém agora de volta como um humano. Essa história é simplesmente linda e eu não consigo não ficar arrepiado quando eu leio ela. Se você gostou do vídeo, já amassa o dedo no gostei. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Lembrando, vai ter vídeo todas as semanas, segunda, quarta e sexta, após as 18, mas pode acontecer que saia um vídeo ou outro além desse, talvez no meio-dia. No mais é isso, eu espero que vocês tenham curtido e gostado da história que eu acabei de contar pra vocês. Então, um beijo e tchau.